Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Porventura não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão bêbados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e o matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão, à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sepultura está entre nós até hoje. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia foram agregadas quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa,
comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre o resultado das nossas ações. Quando nós entendemos que o Pentecoste, ele é um grande marco para a missão dos discípulos. Porque quando o Espírito Santo, ele desceu naquele lugar, foi para realmente informar que Deus se agradava daqueles comportamentos. Porque o Espírito Santo, as línguas repartidas foram enviadas sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas. E quando isso acontece, é para que nós entendamos que o Pentecostes, ele é a resposta das nossas ações. Quando nós entendemos as nossas ações, nós entendemos que cada ação gera um resultado. E qual é o resultado das ações que nós temos tido com Deus? Como vamos agradar ao nosso Pai Celestial de acordo com as nossas ações? Precisamos ouvir atentamente e entender o que Ele quer de nós. Porque é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. É diante das nossas impossibilidades que Deus se torna tudo possível. E como nós vamos saber disso? Através dos resultados. Através dos resultados das nossas escolhas. Porque quando escolhemos sem a vontade de Deus, nós nos decepcionamos. Mas quando nós escolhemos de acordo com a vontade de Deus, nós nos alegramos. E o que o Senhor quer é alegrar as nossas vidas. O que o Senhor quer é alegrar com nossas ações e os nossos comportamentos. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós entendamos que precisamos tomar atitudes do bem, atitudes boas, para que possamos enxergar Cristo em nós, enxergar os discípulos que perseveravam, porque eles sabiam que iam ser perseguidos. Irmãos, imagine nós sabermos que seremos sim perseguidos e mesmo assim nós abrimos a boca para evangelizar, nós abrimos a nossa boca para profetizar, nós abrimos as nossas bocas para orar pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos anciãos, sabendo que a nossa recompensa não vem da terra, vem do céu, sabendo que os nossos dias são para o Senhor, sabendo que toda a nossa jornada está nas mãos dele e que todas as coisas ele faz. E muitas vezes o milagre ele chega como resposta das nossas ações, como resposta das nossas atitudes. E é por isso que nós devemos ter boas ações, ter boas atitudes, ter bons comportamentos, ouvindo sempre a voz de Deus, o que Deus quer de nós. Quantas vezes o mundo quer nos tragar, quantas vezes o mundo quer nos tirar do foco, do caminho, da direção, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar vigilantes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o Senhor afastará todos os nossos inimigos. O Senhor tirará tudo aquilo que não faz parte da nossa vida com Ele, para nos abençoar. Então o capítulo 2 vai falar sobre uma igreja que prega a palavra de Deus. Uma igreja que é unida. Uma igreja que faz com que a graça louve a Deus, porque quando nós entendemos que tudo que nós fazermos para Deus será gracioso para Ele, porque muitas vezes nós rejeitamos as coisas do mundo, muitas vezes nós renunciamos os nossos sonhos, nossos desejos para viver os sonhos e planos de Deus, que são muito maiores do que os nossos. Então nós precisamos compreender
que o Senhor, Ele perdoa, o Senhor, Ele abençoa, mas para isso nós precisamos nos aproximar dEle. Para isso nós precisamos reconhecê-lo como Deus único e imutável, como Deus onisciente e onipresente nas nossas vidas, como Deus todo-poderoso, aquele que faz maravilhas, que faz milagres, que faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Que possamos ser abençoados nesse dia, que possamos nos regozijar na presença do Senhor, que possamos nos alegrar grandemente com tudo o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e que possamos render glória e louvor a Ele. Que essa palavra possa ser plantada no seu coração, que hoje você possa se levantar para dar bons frutos e colher os seus resultados. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.